Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Estamos aqui para mais um programa, uma edição, né, do nosso projeto aí do Dígito Estudo, projeto esse que visa a gente se conectar um pouco mais com alguns temas, né, que à luz da doutrina espírita a gente pode abordar, pode esclarecer, né? Projeto esse que a gente já tem aí já alguns programas já desenvolvidos neste ano e que até o final do ano nós vamos ter mais alguns outros. Né? Então a gente sempre convida alguém para vir falar sobre um pouco sobre algum assunto, né, que domine, seja da sua área, do seu conhecimento, da sua experiência pessoal, doutrinária, enfim. Então a gente convida, né, essas pessoas para virem aqui dar seus argumentos, né, seus esclarecimentos para nós. E assim a gente vai aos poucos, né, cada um de nós vai procurando se inteirar, se aprofundar cada vez mais esses temas que às vezes a gente não aborda diretamente dentro da doutrina espírita, do centro espírita, mas que são totalmente possíveis, né, de serem abordados à luz desse conhecimento espírita. Então, hoje nós vamos abordar um tema que é a saúde física e espiritual. Né? Hoje nós temos a alegria de ter aqui conosco, né, a Deise. Né? A Deise, ela é da área da nutrição, formada em nutrição, então tem bastante conhecimento nesses aspectos relacionados à questão da saúde física. Né, que a nutrição faz parte, isso aí, né, a questão da saúde física faz parte da nutrição também, né, então ela veio hoje contribuir conosco. Vocês podem ver que hoje a gente está num ambiente um pouquinho diferente, né, a gente não está com duas telas, né, compartilhadas, agora a gente está no mesmo ambiente porque eu e a Deise, na verdade, somos marido e mulher, né, esposo e esposa, então não havia necessidade da gente fazer uma tela compartilhada. É por isso que a gente está aqui nesse mesmo ambiente, né? Juntos aqui numa tela só. Então, seja bem-vinda, Deise, obrigado pelo teu aceite, né, do convite, desse desafio aí, e seja bem-vinda, boa noite. Então, boa noite a todos, muito obrigada pelo convite. É uma honra muito grande poder estar aqui, compartilhar um pouquinho do conhecimento. É uma honra e também é uma responsabilidade, né? Que a gente fica um pouco nervoso de falar em frente às câmeras, mas eu espero agregar um pouquinho mais de conhecimento para cada um que for assistir esse. Legal, a Deise, na verdade, ela é facilitadora, né, de estudo da vinha, né, e evangelizadora já há muitos anos, está atualmente de licença maternidade, mas muito provavelmente o ano que vem estará retornando ao trabalho da evangelização, né. Então, hoje nós vamos falar sobre a saúde física e o espiritismo, e a primeira pergunta que eu queria fazer para a Deise, né, é justamente sobre o que é saúde, no teu conhecimento profissional, nessa tua vivência dentro dessa área da nutrição, você poderia trazer para nós relacionado à questão da saúde? Qual a definição que pode trazer para nós relacionada à saúde? O que é saúde? Então, muitas vezes a gente só pensa na saúde quando a gente tem o oposto dela, né? Então, quando a gente fica doente, a gente pensa em saúde. Mas a saúde não está relacionada diretamente com a ausência de, de doença ou de enfermidade. Ela também está, ela é a Organização Mundial da Saúde define ela como um estado de completo bem-estar físico, moral, mental, social. E isso é uma busca constante, né, de cada um de nós para lutar por isso, né? E cada um pode ser que essa percepção de saúde, qualidade de vida, seja diferente para cada um de nós, conforme o contexto social que o indivíduo vive. Isso pode alterar também. Mas, na verdade, saúde é essa busca, né, por um bem-estar global do ser humano. E esse bem-estar ele pode ser, né, as questões de corpo físico, saúde física, mas também questão espiritual, financeira e vários outros aspectos, né? A saúde está envolvendo vários aspectos, né? Isso é interessante, né? E é esse conjunto em harmonia
é o que vai definir realmente a saúde. É bem legal esse aspecto. Às vezes a gente pode pensar que saúde é só a questão do corpo físico, mas está relacionado a vários aspectos. E tu falou a questão do bem-estar, né? Mas o que é o bem-estar? Já comentou que a saúde é né, um complemento, né, dessas situações, né, de sentir-se bem, o bem-estar. Mas o que é o bem-estar? Ela completa a definição de saúde, né? É um bem-estar físico, espiritual, e a gente poderia complementar isso também, agregando as necessidades da pirâmide de Maslow, né? E você já deve ter ouvido falar, muitos de vocês, né? Que ele enumera ali cinco quesitos para que a pessoa tenha um efetivo bem-estar e esteja bem, né? Então, primeiramente, ele define as necessidades fisiológicas, né? O comer, o beber, o ter a higiene, dormir, como a primeira necessidade. Então, está na base da pirâmide, que seriam essas necessidades fisiológicas. Depois, a necessidade de segurança, então, segurança do corpo, do emprego, estar bem, estar com o seu núcleo familiar em um lugar seguro. Após isso, o terceiro andarzinho ali da nossa pirâmide seriam as necessidades sociais. Todo ser humano tem necessidade de se relacionar, ter família, ter amigos, um amor, enfim. Depois a necessidade de estima, autoestima, confiança, respeito aos outros. E por último, a realização pessoal. Então, o crescimento, o autocontrole, a busca pela independência, tudo isso faz com que a gente atinja o bem-estar, né? E como tu complementou anteriormente, né? É um bem-estar que nós, falando à luz da doutrina espírita, é uma busca não só física, mas também pelo nosso espírito, né? Que a gente sabe que está tudo relacionado. É importante a gente frisar bem isso, né, essa questão da saúde, né? Claro, o tema é saúde física, espiritismo, mas justamente esse complemento, né? Que a visão espírita nos dá relacionada à questão espiritual e à saúde do corpo físico. Então, é um conjunto, um complemento. E já que a gente falou em saúde física, ou saúde, qual a definição de saúde, mas o que é a doença? Como é que a gente pode definir a doença? Né? É simplesmente o contrário da saúde? Enfim, o que pode trazer para nós isso? O que é a doença? Então, a doença, conforme nos identifica no dicionário, né, conforme está no dicionário, é uma alteração biológica do estado de saúde, manifestada muitas vezes por um conjunto de sintomas, assim, né? E também tem uma segunda definição que fala até um pouco da parte espiritual, né? Alteração do estado de espírito ou do ânimo de um ser. Então, tudo isso faz com que a gente não esteja bem, né? Com que a gente, né, não estou bem de saúde, está doente, normalmente, né? Quando as pessoas definem, fazem essa autodefinição, né? Mas isso o que nos fala também o evangelho com relação a isso, né? A doença em si, as enfermidades, elas podem ser uma coisa prolongada ou não, dependendo de nós, né? Muitas vezes o nosso pensamento atua em cima disso. Então, a gente pode buscar, através de simples ações que o Espiritismo nos ensina, a melhora, né? E também ele nos ensina que muitas vezes a doença, pode ser, não é doenças, enfermidades, muitas vezes lá na lei de conservação explica, pode ser um abuso que a gente fez, né, de alguma coisa, por isso que a gente ficou doente, a gente se excedeu na comida, a gente se excedeu, enfim, as coisas do exercício, por exemplo, em outras coisas, e a gente acaba ficando doente, né? Isso seria uma transgressão à lei de Deus, essa questão da gente cometer abusos, né? Não é, a gente sabe que a gente tem o nosso livre-arbítrio para fazer o que a gente bem entender, mas como a gente vai usá-lo é variável, né? Agora você está entendendo o abuso, né? Porque na lei, lá na dos espíritos, né? A gente fala das leis morais, a gente fala, tem um item lá que fala, né? Umas questões que falam, na verdade, sobre quando a gente
passa um certo limite, que é o limite da necessidade, o limite daquilo realmente que é necessário para mim. Quando eu passo esse limite, é que eu vou sentir um sintoma, né? Vou sentir, na verdade, alguma coisa, né? Melhor dizendo. E isso acontece com relação à questão da doença, né? Então, mas vamos fazer uma analogia, né? Vou me alimentar, mas me alimento, meu corpo está me dizendo que até ali é o que eu preciso. Se eu passar daquilo ali, eu vou sentir dor de barriga, né? Então, a gente vai numa pizzaria, em vez de comer um número X de pedaços, a gente vai comer um número Y de pedaços. Aí isso vai gerar uma consequência, vai ter um sintoma, né? Seria mais ou menos isso, a questão da doença. Sim, inclusive até assim na nossa na área de atuação da minha formação, né, na nutrição, a gente fala que a nutrição é para ser uma questão de prevenção, uma preventiva. Não é para ser esperar essa doença. Então, se a gente atua de forma preventiva, a gente procura uma nutricionista para adequar os nossos hábitos que não estão saudáveis. Enfim, a gente procura um médico para se prevenir. Não, a gente normalmente só procura quando a gente está doente. Quando vem um problema lá no meu exame de sangue, eu começo a pensar em alterar minha alimentação, ou eu penso em procurar um médico, enfim. Então, se a gente atuar de forma preventiva, muitas doenças nossas podem ser evitadas. Tem uma frase que diz, eu guardo muito bem os pensadores, quem me conhece mais particularmente sabe, né? Faça do alimento seu medicamento. Então, é isso que a gente tem que levar para a nossa vida, né? Se a gente fizer isso, a gente vai ter ali uma fonte de nutrientes e minerais que vão impedir muitas das doenças que a gente poderia ter. E pegando nessa linha de raciocínio, né, o que é ser doente e estar doente, né? Tem diferença entre o ser doente e estar doente? Então, aí nós temos diferença de dois verbos, né? O ser seria uma coisa permanente, né? Então, por exemplo, uma pessoa que nasceu assim, ela vai ter para sempre aquela deficiência, vai ter para sempre aquela doença, enfim. Agora, o estar é uma fase transitória. Então, eu estou doente agora, estou com uma gripe, né? Mas eu não vou ficar gripado para sempre. Inclusive, essa definição me lembra um termo aí que alterou nos últimos anos, né? Que entre a chamada PPD, que era a pessoa portadora de deficiência. Hoje esse termo não está mais em uso, né? Principalmente aí quem trabalha recursos humanos, departamento pessoal, essas coisas, já deve saber disso, né? Porque pessoa portadora de deficiência, quando a gente fala portador, quer dizer, pode portar um guarda-chuva, alguma outra coisa, mas agora o termo correto é pessoa com deficiência. Então a pessoa tem aquela deficiência, não é uma coisa assim que eu posso tirar. O guarda-chuva eu posso tirar, por exemplo, né, se eu sou portador. Mas quando a pessoa é uma pessoa com deficiência, ela não tem como tirar isso de si, né? Então, essa também seria, né? Eu estou portando uma doença temporária ou eu estou com uma doença para sempre, né? E a gente te perguntei agora sobre ser estar doente, mas eu queria te perguntar qual a relação da saúde física e da saúde espiritual. Qual a relação entre uma e outra, né? Porque eu posso ter não estar bem fisicamente, mas estar bem espiritualmente. Eu queria que falasse sobre isso. Saúde física e saúde espiritual. A relação das duas. Muitas vezes a saúde do corpo, ela é um reflexo da harmonia espiritual que a gente tem, né? Então, se eu não estou bem espiritualmente falando, eu posso acarretar alguma coisa no meu corpo físico, né? A gente tem que lembrar sempre assim, né? Que a gente é um ser espiritual encarnado no corpo material, é isso, né? Então, assim, é como se a gente estivesse alugando um corpo, né? A gente tem que cuidar desse ser espiritual, né? Cuidar desse ser espiritual e dessa nossa casa temporária, né? Muitas vezes a gente fica escravos de remédios e de outros sintomas, e isso às vezes é um desequilíbrio nosso mesmo, sabe? Qualquer coisinha, toma um remédio. E será que não é a nossa mente que tem que trabalhar? Será que é uma dor mesmo, persistente, necessária?
E aqui também, no livro Falando a Terra, de Chico Xavier, ele passa algumas definições, assim, né? Tem um capítulo intitulado Saúde. Diversos autores, assim, né? Psicografado pelo Chico. Se a gente planta as flores para os outros verem, né, na frente da nossa casa, por que a gente não faz gestos de gentileza que vão fazer crescer, né, os sentimentos bons no nosso coração, para o nosso espírito, para nossa alma? Se limpamos a nossa casa, devemos nos limpar por dentro também. Então, é aquela questão que eu já tinha comentado anteriormente um pouco, né, da prevenção, assim, né, de cuidar do nosso interior, de cuidar né, tá sempre cuidando de si, para que os outros enxerguem isso. Não é necessariamente os outros enxergar, mas para nós mesmos podermos manter isso que vai nos acarretar numa boa saúde, assim, né, de uma forma global. E outra coisa que eu queria, aproveitando, assim, nós como espíritas, né, nós aqui, vocês aí que estão assistindo, né, muitos, né, somos espíritas. Eu queria perguntar, assim, para ti, assim, que tipo, na verdade, são duas perguntas que ele faz, uma só. O que o conhecimento espírita, da doutrina espírita, pode contribuir para essa saúde do corpo físico, né, das questões físicas? E também qual a importância de se ter uma espiritualidade, qual a importância da prece, né, junto, né, com a questão da espiritualidade, para a questão da saúde física também. Então, a importância, né, qual a importância de ser espírita, do conhecimento espírita, das questões espirituais, né, da espiritualidade de modo geral, independentemente de ser espírito ou não, e da prece. Né? Qual a importância disso? Então, assim, definindo, assim, a importância do conhecimento espírita para nós, né, a gente tem, quando a gente adentra no mundo do espiritismo e a gente tem, né, começa a agregar conhecimento para nós, a gente tem diversos parâmetros aí, né? Então, a gente tem a lei de ação e reação, que a gente sabe que toda a ação que a gente faz hoje vai ter uma reação amanhã, na próxima encarnação. A gente tem também o livre-arbítrio, que nos permite fazer o que a gente quiser, né? Mas, como eu já falei anteriormente, tudo sujeito a uma reação posterior, né? A gente tem também a lei de conservação, que nos diz o que é necessário, o que seria o ideal para nós, né? Até, né, como eu disse, às vezes nos dá um limite, um nível, uma ideia de como a gente deve seguir. E também a gente tem a ideia da reencarnação, que entra dentro do que eu falei ali, comentei anteriormente. Nós somos um ser espiritual encarnado. Então, a gente tem que cuidar bem disso, porque isso pode gerar reflexos no nosso futuro, né, para uma próxima encarnação nossa. E às vezes muitas vezes as enfermidades da alma, então as enfermidades mentais, podem causar somatização, assim, de doenças, de sintomas, como desarmonias psíquicas, e isso também pode ser gerado por uma influência espiritual. E num dos livros, no site da FEB, a gente encontra algumas definições de enfermidades e como elas podem ser, assim, melhoradas, curadas, né, com o conhecimento espírita. Daí ele define como enfermidades de baixa gravidade, média gravidade e alta gravidade. Então, as enfermidades de baixa gravidade seriam perdas afetivas, doença física, algum insucesso profissional, né? E que eles podem ocasionar em nós? Ansiedade, angústia, dores. E isso pode desaparecer de uma forma simples. Muitas vezes a gente tem esses sintomas e não sabe de onde foi gerado. E daí, o que acontece normalmente? A gente vai lá, médico, pode ser coisa, né? E tem sempre alguém para nos indicar um remédio para alguma coisa. Temos vários farmacêuticos de plantão na nossa volta, enfim.
E esses sintomas gerados por essas questões mais psíquicas, assim, né, podem desaparecer se a pessoa tiver o hábito da prece, fizer o evangelho no lar, tomar água fluidificada. Isso são sintomas leves, né, que muitas vezes, se a gente fizer uma prece, nos auxilia, né? E cabe a nós, em todos, né, tanto de baixa gravidade, média gravidade, e a renovação mental disso. Muitas vezes a gente, porque eu tô doente, porque, eu tô doente. E fica com aquele pensamento, não, piorando. Gente, vamos pensar positivo, vamos tentar sair fora dessa gama de pensamentos que a gente sabe também por ser questão espiritual, assim, que tudo que a gente pensa atrai, né? Então, quem é que vai chegar perto da gente quando a gente está com uma energia, né? Enfim, daí as enfermidades médias são as crises alérgicas, as dores gástricas, enfim. E as enfermidades graves seriam uma doença mais, assim, que afeta a consciência por patologia ou velhice, enfim. E tudo isso a gente consegue curar com, né, não digo curar 100%, porque no caso ali das enfermidades graves é uma coisa já mais profunda. E claro que a gente, da média e da grave, a gente precisa de um auxílio médico muitas vezes, né? Mas essa renovação mental e esses hábitos que eu citei anteriormente, renovação mental, comportamento, passe, água, evangelho no lar, atendimento fraterno, uma assistência da família, tudo isso nos auxilia, né, a melhorar como a nossa saúde física e a nossa saúde espiritual. Seria um ponto, caso a gente fizer tudo isso. E falando assim da importância da espiritualidade, né, para a saúde física, aí a gente já está trazendo assim mais para um ramo não necessariamente espírita, né? E como a gente já sabe, como diz lá no livro dos espíritas, não precisa ser espírita para ser um homem de bem, né? Então, no livro Deus, Fé e Saúde, é um livro ele é americano, Jeff Levine, ele fez um estudo sobre o impacto da religião para a saúde física e mental das pessoas. Então, ele fez um experimento muito interessante, assim, né? Com um grupo de controle, duas amostras, né, de seus. E um dos grupos de doentes recebiam orações diariamente, né? E o outro grupo não. Qual dos grupos você acha que melhorou mais rápido? Recebeu as preces. É isso aí. Os índices de recuperação foram muito melhores nessas pessoas que receberam as preces, né? E outros cientistas também fizeram estudos semelhantes com plantas, animais, e o que tu acha que aconteceu? Melhoraram também. Então é isso, né? Resumindo, as pessoas que cultivam a religião e a espiritualidade, elas têm uma tendência a melhorar, a se sentirem melhor, até porque isso nos traz mais que o benefício da religiosidade em si, né? Normalmente as pessoas têm um hábito de vida mais saudável, são mais felizes e integradas ao meio que vivem, porque também ocupam a mente, né? Então, tá ali, tá lendo, ou vai numa missa, vai num culto, vai na palestra. Enfim, tudo isso vai auxiliando, porque eles também têm um convívio com outras pessoas que ajudam nessa relação, né, de solidariedade, de comportamento, né? Aí tu estabelece laços, né, que te auxiliam. E também serve de exemplo. O fulano tem um hábito legal. Acho que eu vou fazer isso. Ele faz exercício. Enfim, isso tudo vai auxiliando a manter essa saúde física. Eu respondi o questionário? Só umas curiosidades. Comentou no início ali sobre as pessoas tomam remédio. Às vezes é necessário realmente tomar remédio, mas é que muitas vezes
se toma sem a necessidade, né? Porque, como tu falou no início, né, às vezes a gente acaba colocando, às vezes, né, pequenos sintomas, né, como algo que realmente ele não é. Então, por isso que a gente tem que estar sempre se vigiando, sempre se cuidando, né, monitorando a gente mesmo. Claro que se for necessário tomar um remédio, se consultar um profissional para isso, né? Mas muitas vezes a gente toma remédio sem necessidade, né? E com relação à questão da pressa, eu me lembro aqui em Porto Alegre, um cardiologista famoso, que agora não esqueci o nome dele, no hospital não no Hospital de Clínicas, se não me engano, na Santa Casa. Fez também um trabalho, né, uma pesquisa, já há alguns anos atrás, sobre a questão da prece, né, a influência que a prece tem no resultado da saúde física das pessoas, e foi um resultado mais ou menos como esse que eu trouxe. Mas daí eu queria te fazer uma pergunta, né, pergunta extra aqui sobre essa questão. Esse resultado positivo foi por causa da ação da prece em si, ou foi porque as pessoas que acreditavam que a prece ia fazer o efeito? O que tu acha? O que pode dizer para nós, já que tu deve estudar essa questão dessa pesquisa? Como é que é? Eu queria saber, assim, já que tu falou a questão do estudo, né, que foi feito. Eu citei essa questão do estudo agora americano, do brasileiro, estudo americano. Esse resultado positivo daquelas pessoas que receberam a prece, esse resultado positivo foi porque foi uma ação simplesmente da prece, ou foi porque as pessoas acreditavam na prece, ou foi uma mistura das duas coisas? O que tu acredita que seja? Uma, um, um, as pessoas que receberam a oração em si não sabiam que estavam recebendo orações, né? Então, era um pouco, provavelmente por causa da religiosidade das pessoas que oraram por elas, e também a gente acredita, eu acredito, né, e pelo estudo da doutrina, porque aquela pessoa também tinha esse merecimento de receber um auxílio espiritual para melhorar, enfim, todas essas questões. E a prece, né, os benfeitores espirituais recebem isso e, né, procuram auxiliar como a gente está solicitando. Porque, na verdade, a gente recebe conforme a gente está receptivo ou não, né? Sim. Muito provavelmente essas pessoas estavam receptivas, né, justamente pela questão da espiritualidade. Isso é interessante. E em relação à questão do livro dos Espíritos, na terceira parte do livro dos Espíritos fala sobre as leis morais. Uma das leis morais é a lei de conservação. E a observância, qual a importância da observância dessa lei de conservação para a nossa saúde física? Ele fala várias questões, né? Não só a questão da conservação física, mas várias questões relacionadas à conservação nossa, de modo geral. O que a observância dessa lei de conservação pode nos beneficiar a nossa saúde física? Qual o link que a gente pode fazer da saúde física com essa lei de conservação que está lá no Livro dos Espíritos? A lei de conservação, ela nos ajuda a impor, nos nortear, assim, né, alguns limites, né, supérfluo, necessário, e nos mostrar, assim, os passos que a gente deve seguir, né. Se nós, como seres encarnados, né, selecionássemos as inclinações que a gente tivesse e reconhecesse o caráter positivo das leis morais, a gente talvez sofresse um pouco menos, assim, né? Ia nos auxiliar em nossa evolução, assim, né? Porque essa lei de conservação, especificadamente, ela nos traz vários reflexos, assim, né? Fala sobre alimentação, fala sobre, enfim, tantos outros aspectos, né? Que nos auxiliam. Entre o supérfluo e o necessário, por exemplo. Eu tenho necessidade de comer, será que eu não estaria passando, né? Hoje em dia tanta gente muitas vezes não tem o que comer, e outra reflexão que até já vou meio que adiantar aqui, né? Sobre o supérfluo e necessário. Muitas vezes a gente compra coisas para nossa alimentação, para o nosso
corpo físico, não só ligado à alimentação, será que a gente tem necessidade? Será que a gente não poderia estar auxiliando outras pessoas com essa supérfluo, né? Se a gente está comprando além do necessário. Então, ela nos norteia, né? Cabe a nós aceitarmos ou não. E como a gente diz, né? A gente está dando um passinho de cada vez para evoluir. Então, assim, eu consta na doutrina, enfim, é para o nosso bem. É uma responsabilidade, como diz, né? Tem gente que entra no espiritismo e sai em seguida. É uma responsabilidade. A gente está sabendo a tudo que a gente está sujeito e vamos assumir o compromisso, vamos à luta, vamos tentar fazer alguma coisa. Não sei se eu respondi a pergunta. Sim. E aproveitando essa questão dos livros dos espíritos, na questão 722, fala lá que sobre a questão de alimentos por escrito para diversos povos, abstenção de alimentos por escrita, né? Alguns povos ou seja, alguns povos se abstêm de alguns tipos de alimentos, ou algumas populações, algumas comunidades. Né? E aí, esse é o questionamento, né? Se é correto isso, enfim. E aí eu te pergunto, então, qual a alimentação adequada para nós, espíritos encarnados, né? Que estamos no corpo físico? Qual a alimentação adequada para nós, espíritos que estamos nesse corpo físico? Qual a alimentação adequada? O que realmente a gente precisa para viver e sobreviver neste mundo? Tá. Então, assim, a resposta com relação a então, né, de abstenção de certos alimentos, o que os espíritos respondem para Kardec lá na questão do livro dos espíritos, né? Ele diz que a gente pode se alimentar de tudo que não prejudique a saúde. Olha, lá em quanto foi escrito o livro dos espíritos? 1857. 1857. Já se falava em tudo que não nos prejudique, né? Então, a nossa saúde. Né? Então, a gente sabe o que prejudica, né? Excesso de alimentos gordurosos, excesso de açúcar. Veja bem, estou falando de excesso, né? Em nenhum momento você dizendo, não comam isso, né? Então, tudo nos é permitido, né? Mas o que a gente tem que evitar é o extremismo, assim, né? Ai, vou comer todos os dias, não vou comer nunca. Não é assim que a gente precisa funcionar. Porque os extremismos, assim, muitas vezes levam a pessoa a não aderir a um plano alimentar, não querer se ajudar, assim, a mudar a alimentação, né? Então, o que a gente recomenda, assim, para uma pessoa que quer mudar um pouco os hábitos alimentares, né? A variedade, procurar evitar alimentos que não sejam saudáveis, consumir isso esporadicamente, né? Evitar de fazer escolhas alimentares dentro do mesmo grupo, né? Aquela questão, então, vou comer arroz, massa, batata, no mesmo dia, né? Não vai ser muito legal. Como adequado nas porções, né? Para isso, a gente tem a questão da pirâmide alimentar, que dá uma norteada do que a gente tem que comer diariamente. A gente tem também a roda dos alimentos, que fica ali mais específico, o que a gente deveria comer a proporção do dia, né? Não é só numa refeição que a gente tem que comer tudo aquilo, né? Porque senão a gente comeria muito carboidrato só no almoço. Enfim. E tem também a lei do escudeiro, né, que fala em qualidade, quantidade, harmonia e adequação. Então, qualidade, então, ter aquele prato bem bonito, né, bem colorido. Quantidade, em quantidades adequadas, sem pirâmides dentro do prato, né, fazer hemorroides. Harmonia, né, então ser harmônico, ser colorido, como a gente estava falando, né. Qualidade é estar presente um pouco de cada grupo alimentar. E a adequação eu não quero comer lá no verão, não tem muita disponibilidade de aipim, daí eu quero um aipim fresquinho, vai ser meio difícil, né? Ou a bergamota, em outros períodos do ano, que agora é a época da bergamota. Então, a adequação seria isso. Eu queria comer uma fruta que seja lá no Nordeste, e não vai ter na fruteira perto da minha casa, pelo menos não.
Nada é proibido, desde que seja consumido com moderação, né? E também a questão, assim, muitas vezes do consumo. E muitas vezes a gente, eu tô com fome. Será que você tá com fome mesmo? Será que, às vezes, tu não tá com sede? E a gente esquece de tomar. Sabe qual é a recomendação de água por pessoa por dia? 2 litros, 2 litros. Mas tu é maior que eu, né? depende do que sentido. Tu tem que tomar 2 litros e eu também. Eu pequenininha, assim, desse jeito. Então, assim, a gente, só para nortear um pouquinho, que muitas vezes a gente não consegue tomar os 2 litros, né? Então, a gente recomenda de 35 ml para o peso da pessoa, né? Então, é só fazer a continha de 35 vezes o meu peso, que vai dar a quantidade de água que você deveria tomar. E outra coisa que eu lembro, e principalmente agora a gente como pais, né, que a nossa alimentação é um reflexo. Então, eu quero que meu filho coma bem, mas eu estou, né? Meu filho só come besteira. Peraí, quem é que faz as compras da casa? É você ou é seu filho? Então, quem é que está trazendo as coisas para dentro de casa? A saúde, a alimentação, é uma coisa que a, alimenta, a saúde relacionada à alimentação é uma coisa que a gente vai aprendendo, como todas as outras coisas. Então, a gente tem que começar isso desde o início, né? E a gente é o exemplo. A gente é o exemplo para o filho, a gente é o exemplo no local que a gente trabalha, a gente é o exemplo em todos os locais que a gente frequenta. Então, a gente quer ser um exemplo bom, um exemplo ruim. E para nós mesmos, o que a gente está buscando para essa encarnação, né? Tá aí mais perto dos completistas ou não, né? Acho que seria isso, assim, com relação É que eu vou misturando os assuntos, daí começo a falar da alimentação, eu me empolgo. Mas aproveitando essa questão da alimentação, como a gente pode enquadrar assim, uma alimentação saudável e uma alimentação desregrada? Né? Porque é conforme cada pessoa, tem um parâmetro, tem alguma regra, né? Isso está mais na questão da consciência. Né? O que pode dizer para nós para a questão da alimentação saudável? Porque daqui a pouco o que é saudável para mim pode ser que não seja saudável para outro. Tem essa questão ou é a alimentação saudável é igual para todo mundo? O que pode dizer para nós por isso? A alimentação saudável em si, a gente tem que pensar em tudo aquilo que faz meu corpo se sentir bem, né? Sem excesso, né? Muitas vezes assim, meu corpo só está habituado a comer hambúrguer, né? Será? Será que tu tá dando um combustível bom pro teu carrinho, né? Como eu falei, nada nos é proibido desde que consumido com moderação. A gente, quando faz plano alimentar, a gente fala, meu dia. Enfim, tem uma refeição, uma semana que pode escolher o que tu vai comer. Enfim, é uma forma de tu moderar isso. Para quem comia isso 7 dias na semana, tu ir reduzindo para 2, né? Depois para 1, é uma coisa boa, né? E muitas vezes, assim, a gente chega na refeição e fala, não tô com fome. Por que? Será que eu não andei comendo uma pastinha antes? Ou uma coisinha, uma balinha, alguma coisa assim? Então, esses beliscos também, né? Faz com que a gente tenha uma coisa mais desregrada, assim, né? Se a gente é desregrado para isso, então a gente tem que rever os nossos horários. Quais os objetivos que eu quero alcançar com a minha alimentação? Porque muitas vezes a gente está comendo uma coisa e está, na verdade, ingerindo caloria vazia, né? Caloria vazia a gente chama aquelas coisas que não alimentam, na verdade, né? Não nos dão sustância, né? E aí a gente pode incluir, assim, por exemplo, uns alimentos integrais, a gente sabe que nos ajudam a ter uma saciedade por mais tempo, enfim, alimentos com fibras, tudo isso vai melhorando nossa alimentação.
Mas a gente não precisa transformar completamente isso. Ah, não gosto de arroz integral, não gosto de alguma coisa. É só, pode comer um arroz branco, desde que seja dentro de uma moderação. Como eu disse, tudo me é permitido desde que dentro de uns parâmetros legais, né? E eu também anotei aqui para dar uma comentada. Eu tenho uma página, você já deve imaginar, só para baixo. Então eu anotei aqui também para falar sobre os ultraprocessados, né? Que acontece hoje em dia? A gente tem muito alimento disponível congelado. A gente tem também muito ultraprocessado, que a gente chama essas coisas que tem no mercado, tudo, né? De salado, e tem também os embutidos, e tudo isso que está prontinho na prateleira foi agregado mais sólido, para poder ter esse tempo de conservação melhor, né? Então, assim, eu faço uma proposta, né? Eu particularmente, a gente sabe, né, meninas principalmente, quando se tem filho, as coisas mudam. Então, assim, não é mais fazer a refeição exatamente como tu queria, porque às vezes tu tem que dar atenção para o filho, e tudo vai ficando diferente. Então, eu aprendi aqui, e a gente está usando essa sistemática aqui em casa, né, de fazer algumas coisas e manter congelado. Por exemplo, o feijão a gente faz e eu congelo uma parte, né? Tem toda a questão também que vocês podem dar uma pesquisada melhor, quem tiver interessado em fazer isso, né? Em utilizar pote de vidro, por uma questão do plástico, soltar componentes não legais para o alimento. Então, faz, congela. Vai ter uma alimentação saudável. Tu não vai precisar ir lá no mercado desesperado comprar um congelado. Porque a gente sabe que fazer uma alimentação saudável dá trabalho. É um leguminho, tu tem que cortar, é a carne, então faz uma porção extra, e daí tu tem aquele tempo para fazer, utiliza para aquela refeição que tu tá fazendo ali fresquinha e guarda. O ideal também é guardar o alimento que vai guardar o tempero, o congelamento em si, ele exalta depois o sabor do sal, mas tá ali, o alimento vai estar bom e vai ser uma refeição mais equilibrada. Então isso é uma dica, né? Porque para a gente procurar ir se adequando a isso, né? Programe a sua semana, organize a sua semana para evitar desequilíbrios. Quando a gente tem mais ou menos organizado o que a gente tem que ir na feira comprar, o que a gente precisa comprar, a gente ajuda nisso. A gente ajuda também a evitar desperdício, a evitar que alimentos vão fora e tudo mais. Claro, a gente está sempre em constante evolução, não é? Não quer dizer que em casa isso seja perfeito, mas a gente está treinando para estar, né, melhorando a cada dia, assim, né? Então, fica assim a ressalva, né, para quem quiser melhorar, esse seria um dos passos também que pode dar uma mais, Assim, né? e como a questão da alimentação saudável, foi essa questão anterior que eu te propus. E aí eu queria te fazer uma pergunta, que é uma pergunta que talvez muitas pessoas façam, ou tenham se feito, ou vão se fazer um dia, sobre a questão da alimentação de animais. Na questão 722, 723, aliás, 723, 724 dos Espíritos, comenta sobre essa questão da alimentação animal. Daí eu queria te perguntar, assim, sobre a alimentação animal. É necessária para o corpo? De alguma forma, o corpo precisa dessa alimentação? E também queria te perguntar, assim, quais as implicações espirituais se comer uma carne de animal, né? Sei lá, porco, gato, galinha, enfim, peixe, seja lá o que for, né? Eu queria que tu comentasse um pouquinho sobre essa questão, né? Se é necessário, primeiramente, o corpo físico, ainda a alimentação de animais, e as implicações espirituais disso. Então, o que os espíritos respondem, né? Os espíritos são isso. Que dada a constituição física do homem, a carne alimenta a carne. E, do contrário, o homem perece. Então, lá em ele estava falando que a carne, sim, é necessária para o corpo físico. Porém, entretanto, a gente sabe que existem substitutos para isso, né?
Eu vou falar primeiro dessa parte dos substitutos, depois eu falo das principais. A carne ela é uma proteína, como você já deve saber, né? Que ela é uma proteína, então ela contém ferro, vitamina D, vitamina B12, cálcio. E, sendo ela uma proteína, ela é a principal responsável por sintetizar e reparar os tecidos, crescimento de tecido e tudo mais. Então, aí a gente pensa na carne. O que a gente pode usar para substituir, sendo ela uma fonte extrema de proteína, né? A gente pode substituir alimentos proteicos. Então, a gente pode substituir por leite, queijo, ovos, as leguminosas, as oleaginosas, elas vão ter componentes semelhantes ao da carne. Mas, claro, exames têm que ser feitos esporadicamente, né? Anemia, falta de vitamina B12, porque tu também tem que ter uma frequência de ingesta desse alimento, né? E a gente pensa assim, eu trabalho num refeitório industrial, cozinha industrial. Gente, se tiver carne, deu. Mas na pirâmide alimentar, a carne não está na base, né? Quem está na base lá é o carboidrato primeiro, depois vem a verdura e as frutas na segunda linha. A carne está na de cima, então seria o terceiro componente. O que quer dizer isso? Que no dia a dia a gente tem que se alimentar primeiro dos carboidratos, pães, cereais, tubérculos, daí depois das fibras e vitaminas, que seriam as verduras, as frutas, e depois as proteínas. Então, teria que comer um boi por dia, né? Quem está comendo um boi por dia, presta atenção. As proteínas deveriam ocupar de 4 a 5 porções do nosso dia, sendo todas as proteínas. Proteínas do leite, da carne, dos ovos, tudo isso de 4 a 5 porções por dia. Eu também sei, né, que tem o vegetarianismo e o veganismo. O veganismo já não aceita nem essa questão do leite, derivados dos ovos. Então, mas, né, leguminosas e tudo mais estão abertos nessa dieta. Nessa dieta, talvez sim precise de suplementação maior do que no vegetarianismo. A título de curiosidade, no Brasil, quantos quilos eu acho que uma pessoa consome por ano de carne? Depende da pessoa. Eu tô falando de ti. Não faço ideia. No Brasil, 42 quilos. É o meu peso. Acredito. E está no 6º lugar do ranking mundial de maior consumo de carne, né? E, então, é uma quantidade grande, né, gente? A gente sabe, né, de toda essa função para o nosso corpo que ela tem, porém, eu já mostrei para vocês que pode ser substituída, né? Nós aqui em casa, a gente come só carne de peixe e tá tudo bem, né? Não estamos fazendo nenhuma suplementação, inclusive. Tomamos leite, comemos queijo, ovos, mas isso tá tudo bem. Então, agora falando mais da implicação, questão espiritual. Então, e aí, lá no plano espiritual, existe alimentação? Agora vamos trocar aqui. Então, vamos... Depende. Depende do grau espiritual de cada um. Né? André Luiz, nas obras deles, fala sobre a questão da alimentação fluídica, né? Então, não é necessário. Então, assim... Não só no André Luiz, várias outras obras falam sobre isso. Lá no nosso lar, no capítulo 18, então, vou dar 2 aparições aí, né? Ele fala que o amor é o alimento das almas. Então, e também compara que um caminhão precisa da graxa e do óleo para funcionar. E nós, corpo físico, precisamos de alimentação, no geral. Não está falando só carne, pessoal. Precisa de alimentos no geral.
Porém, o ser espiritual é diferente. O corpo físico precisa da matéria física, mas lá no plano espiritual não. E como tu disse, eu acho que tu leu, né? Quanto mais sutil e, e evoluído o ser, mais sutil. Quanto mais evoluído o ser, mais sutil será a sua alimentação. Então, lá no solar, por exemplo, né? Recebe no primeiro momento que tu chega, tu até recebe uma sopa, enfim, tudo mais, mas depois vai passando para outros tipos de alimentação. Inclusive, no livro, tem ele fala de uma demanda que teve sobre alimentação, né? E muito anteriormente, há mais de acho que há 100 anos que ele estava lá, não lembro, mas que teve uma guerra por comidas, né? Que eles, quando as pessoas chegavam, as pratas, bebidas e tudo mais, e teve que vir mais de 200 instrutores de escalas superiores para ir disseminando a ideia, né? Eles sofreram disseminando a ideia de não sem alimentação, né? Sem uma alimentação mais política, no caso. Inclusive teve né, espíritos obsessores, espíritos de escalas inferiores tentando adentrar os muros do nosso lar. É um capítulo bem interessante, pessoal, para quem tem interesse em ler essa parte. Então, né, fica a ressalva, né? A gente pode ter uma alimentação mais equilibrada, mais regrada, e lá, quando a gente sair desse corpinho, a gente não vai ter não vai ter alimentação nesse formato exato, né? E também, para quem está muito preocupado, sim, existem outras formas de encontrar prazer além da alimentação, que muitas vezes a alimentação também está ligada a momentos de prazer. Então, uma atividade física pode me proporcionar prazer, fazer o passeio, enfim, ler um livro pode me proporcionar muitas coisas, sensações boas como os alimentos. Essa questão da alimentação fluídica, espiritual, né, ela está muito relacionada justamente à questão de cada um. Né? Por isso que é o cuidado que a gente tem que ter nesse mundo, né, encarnado, não tomar a alimentação como algo necessário, né, imprescindível para a gente viver, mas não ser o objetivo da nossa vida, né? O objetivo da vida não é viver para comer, né? Mas a gente come para viver. Então a gente tem que ter esse cuidado para não chegar lá no mundo espiritual e a gente ter problemas. E eu te fazer tem duas perguntas que eu queria te fazer, eu queria que respondesse rapidamente, 2 minutos cada resposta, para a gente não passar muito nosso tempo. Uma tu já falou um pouco, né? Eu ia te perguntar assim, em relação à questão da saúde do corpo, saúde física, né? A gente falou que a alimentação é uma das coisas primordiais, mas quais outras práticas? A gente já comentou alguma pouco, né? Queria complementar um pouco mais sobre isso. Então, eu já falei bastante, né, sobre quais as outras práticas que contribuem para isso, né? A atividade física, por menor que seja a atividade física, pessoal. Não adianta a gente colocar metas inatingíveis. Eu vou ir na academia 5 vezes na semana. Não, vamos começar pelo básico. Vamos começar descendo uma parada antes do ônibus, fazendo um exercício em casa, um alongamento, andando de bicicleta 2 vezes na semana no próprio bairro, onde estiver disponível. A fé, né, também auxilia na nossa manutenção da saúde física, pensamentos positivos. E aquilo que eu falei, tanto para ter pensamentos e vibrações, momentos de oração, momentos de exercício físico, alimentação boa, a gente precisa ter uma organização. Essa eu diria que é a chave para a gente conseguir fazer essas metas serem atingidas. Quando a gente recebe um plano alimentar, por exemplo, a gente tem que ter uma organização para aquela alimentação, o que tem que comprar, o que eu tenho em casa. Para tudo a gente precisa de organização. É uma coisa que eu também aprendo, enfim. Estamos em constante busca, assim, tipo, às vezes uma semana eu
cai, depois eu volto, organizo de novo. Então, assim, vai. A gente é ser humano, né? E aí, já aproveitando, já que tá falando dessas questões, eu queria te perguntar, e a prática do bem, né? A gente praticar o bem, a gente se envolver com algum trabalho voluntário, enfim, que isso também contribui para a nossa saúde, não só física, mas espiritual também. Platão, lá em 300, ele morreu em 348 antes de Cristo. Ele disse assim, ó, ele disse, buscando o bem do nosso semelhante, encontraremos o nosso. E estando com o nosso espírito de bem, nós estaremos bem. Então, a gente tem que sempre buscar fazer o que nós gostaríamos que o nosso semelhante fizesse, né? Sim, ajuda, contribui muito. O bem, ele revitaliza as nossas forças, ele nos faz... muitas vezes, a gente está com uma dorzinha ali, a gente vai para um lugar, ajuda o próximo, a gente se sente melhor, né? E é uma energia, uma troca de energia, né? Porque quem comanda o nosso corpo físico é o espírito. Então, quanto melhor ele estiver, quanto melhor nós estiver moralmente, melhor para nós, porque isso vai nos auxiliar, é um passinho de cada vez, né? Faz uma pequena ação. E, inclusive, ontem estava apresentando um trabalho com e a gente falou de tantas oportunidades que a própria sociedade espírita abre para nós de fazer algum trabalho voluntário, né? Seja, enfim, N trabalho. Quem quiser, se informe e vai atrás que com certeza conseguirá alguma coisa para fazer. E é interessante que o Divaldo sempre fala, né? Quem é solidário nunca é solitário, né? Então, quando a gente é solidário, se envolve em alguma coisa, a gente acaba se sentindo bem de alguma forma. E aí nossos problemas acabam meio que desaparecendo. O Divaldo tem 94 anos, né? Uma vitalidade incrível. E ele fala que ele tem a alegria de viver que faz ele, essa motivação dele. Para quem não sabe, o Divaldo já teve câncer, já teve uma parada cardíaca também, teve problemas, enfim. E tá lá, auxiliando, não se abateu por isso e continua, né, pessoal? Então, tudo bem, deve ter tá um degrauzinho da escala de evolução, mas é um exemplo para todos nós, né? E para a gente encerrar, né, a última questão, assim, na verdade não é uma questão, né, um comentário teu com a tua experiência profissional, enfim, a tua vivência dentro dessa área, assim. É uma coisa que eu, sinceramente, eu tenho alguma dificuldade, assim, de não me sentir mal com isso, né, que é com relação à questão do desperdício da alimentação, que infelizmente a gente vê, às vezes vai em um restaurante ou dentro dos refeitórios das empresas, a gente vê muito a questão do desperdício. E a gente vê, assim, que parece, né, uma falta de desconexão com uma realidade que a gente vive, que pode ser que não seja tão próximo de nós, né, mas tem uma proximidade, com certeza, né, se a gente for prestar atenção, a gente vai ver que tem próximo, mas talvez não esteja tão próximo assim das pessoas, mas com certeza tem muitos lugares do mundo, muitas pessoas passando fome, né, que dariam qualquer coisa para comer o resto do que as pessoas deixam nos pratos. Então, eu queria que comentasse um pouquinho sobre isso para a gente encerrar sobre essa questão da alimentação, da saúde física, né? Essa questão da consciência relacionada à questão desse cuidado que a gente deve ter com o alimento, que é uma coisa sagrada. Então, o desperdício está ligado muito a uma questão de conscientização, né? Muitas vezes as pessoas bebem excesso e acabam desperdiçando, né? É duro isso, muito duro, principalmente porque eu tenho que parar isso diariamente. No meu local de trabalho, as pessoas que a gente atende dois públicos lá, né? Um público um pouco mais esclarecido intelectualmente e um público um pouco menos. O público mais esclarecido desperdiça menos, deixa menos comida no prato. O público menos deixa mais.
esse público mais esclarecido também está ligado à questão financeira. Então, assim, os que têm menos são os que mais desperdiçam. Isso para mim é uma coisa meio... Como assim? Entendeu? Deveria ser valorizado mais, né? E é muito complexo atuar com relação a isso. A gente consegue, assim, um bom resultado quando a gente coloca os pratos na mesa, vamos dizer assim. A gente pega e faz uma pirâmide do que foi jogado fora o mês inteiro. Aí dá lá 150 quilos de comida, né? Que daria para alimentar mais de 300 pessoas. Aí a gente consegue reduzir os seguinte. Mas é uma coisa errada, assim, né? E o que a gente propõe, assim, de uma forma geral, é uma conscientização. E parte muito da gente, né? Poxa, segue um pouquinho, gostou, vai lá, repete. Mas se tu bota no teu prato, depois vai fora. Porque ninguém vai poder servir aquilo. Existem muitos programas como o Banco de Alimentos que podem aproveitar e foi deixado, por exemplo, no meu caso lá de cozinha industrial, na cuba limpa, né? Óbvio que resto de prato não dá para aproveitar, porque alguém, né, saliva e mais. É um aproveitamento. E outra coisa, assim, o desperdício também está num aproveitamento integral dos alimentos, né? Fiz um brócolis, a rama do brócolis, a gente pode fazer uma farofa, a gente pode fazer uma sopa, enfim, tá, o ramo da couve, da cenoura, também daria para fazer N coisas, né? E é um prejuízo financeiro, além de um prejuízo alimentar, né? E o Brasil é um país, né, que a gente sabe, subdesenvolvido, e ele está entre os tá no 10º lugar dos países que mais desperdiçam alimento. É um absurdo, né? Em 2019, um estudo que eu li diz que 40 quilos de comida foi desperdiçado por cada pessoa. Gente, deu peso, né? Quem falou antes. Yeah. E é uma balança que não bate. 7,2 milhões de pessoas com fome. E no estudo esse que eu li, que assim, as pessoas que têm um status social maior querem uma mesa farta, uma abundância, né? Como eu falei, lá é um reflexo um pouco diferente. E cabe a nós também ver isso, né? Para que ter uma mesa, faz a quantidade que vai ser consumida. E assim, dicas são sempre válidas, né? Para nos ajudar a melhorar isso. Porque, como eu falei, nós somos exemplos. Então, a gente tem que começar a melhorar isso. Ter a noção do teu consumo, né? Para evitar de servir a mais. Ter a noção do consumo da tua família para te evitar de comprar mais. Porque vai estragar de lá. Vai fora, né? Quando tu for no mercado, faz uma lista realista do que tu tem que comprar. Outra dica, para evitar de comer besteira também e de consumo desnecessário, coisas que podem ser desperdiçadas depois, né? Não ir no mercado com fome. Quando tu vai no mercado com fome, tu vai comprar coisa que tu nem precisa. Isso é real. Adquira o hábito de congelar, né? Porque isso, além de nos trazer mais praticidade, como eu falei anteriormente, muitas vezes evita que um alimento vá fora, né? Que às vezes a gente esquece na geladeira, a gente tem as rotinas corridas, né? Eu tenho também o processo de branqueamento, que dá para congelar os vegetais e depois se usar ele fica como se fresquinho, como se tivesse sido feito na hora. Tem uma pesquisada, quem tiver interesse. E a comida que se faz em casa, né? Ela pode durar 2 dias ali na geladeira. Né? A gente, não comeu agora, joga fora. Não é assim. Em casa. Lá no serviço, joga fora. Mas em casa é diferente. E a gente tem que ter uma noção que isso não é um problema nosso, é um problema de todos. Porque é inaceitável que tenha pessoas passando fome e pessoas jogando fora. Realmente tem uma coisa que realmente eu lamento muito. Isso é uma coisa que quem me conhece sabe que eu não deixo nada para justamente por causa dessas questões, assim, que para mim isso é uma coisa muito importante. Assim.
dessa questão da consciência relacionada às pessoas que não têm o que a gente tem, né? Mas, enfim, então, nós estamos chegando no final, gente, do nosso trabalho nessa noite, né? Onde nós tivemos a oportunidade de falar um pouco sobre essa questão da saúde física, sobre as questões espirituais, as implicações espirituais, né? Sobre as nossas responsabilidades, nossos limites, né? Relacionado à alimentação, relacionado a não só a alimentação, mas tudo aquilo que envolve, né, nosso bem-estar físico e espiritual também, né? Então, agradeço a Deise pela participação dela, pelas contribuições dela. Eu queria que tu despedisse do pessoal aí, fazendo suas considerações finais. Agradecemos também a nossa filha, que colaborou, ficou dormindo para nós gravar o vídeo. Contribuições finais. Então, assim, uma frase do Chico diz assim: ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo, mas a gente pode começar agora e fazer um novo fim. O que eu estou fazendo com a existência da ação dos meus hábitos? Eu posso melhorar. E é só uma questão de eu querer. Ninguém pode fazer isso. E vamos lá, gente. Vocês querem? Vamos embora que a gente consegue. Eu, por experiência própria, eu tomo cafezinhos pequenos, principalmente no serviço, então, e eu botava açúcar. Do início do ano pra cá, eu não tô mais botando açúcar. Foi difícil no início, foi. E agora? Agora tá tranquilo. Então, é tudo uma questão de hábito. Eu não botava, claro, 10 colheres de açúcar, uma quantidade pequena, mas igual. É uma questão da gente querer, né? A gente tem que querer pro nosso bem, para a nossa evolução, para o nosso melhoramento. Tudo, né? Todos os assuntos que foram abordados até agora nesse nosso, como é o nome? Nesse dia de estudo, foram para o nosso crescimento e para o nosso melhoramento. Eu, havendo essa oportunidade, peço desculpa porque no início eu estava um pouco mais nervosa, então talvez algumas coisas não tenham ficado com um sentido completo, assim, mas obrigado pela paciência, obrigado pela oportunidade, pelo convite, e espero que vocês consigam tirar alguma mensagem desse nosso debate, desse nosso estudo dessa. Sim. Gente, agradeço a vocês todos pela participação, pela atenção, pela paciência, pela compreensão, né? Pela vontade também de estarem estudando, vontade de terem um pouco mais de conhecimento sobre alguns aspectos. Fica um convite de continuarem se aprofundando nos estudos, nos assuntos, acompanhando também os nossos outros trabalhos, os que já tiveram, que não teve oportunidade de acompanhar, possam olhar, os próximos também que virão, possam vocês acompanharem lá nas nossas publicações no canal do YouTube da Vinha. Compartilhe os vídeos dos grupos de estudos, deixem lá o like, né, no canal da Vinha, se inscrevam no canal da Vinha também para receberem lá os vídeos, as novidades que tiverem, né, e a gente está encerrando então hoje aqui, desejando a todos uma ótima noite, uma ótima semana, e um grande beijo no coração de todo mundo. Tchau, gente, muito obrigado, e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau, gente.